Olá, galera do segundo ano. Estamos aqui mais uma vez, professor Ronael, para trazer para vocês aqui um conteúdo de concentração relacionado com a concentração comum, né, das misturas, que eu já trabalhei com vocês na semana anterior e que estou trazendo aqui alguns exemplos hoje, além dos que haviam sido discutidos na aula. Eu expliquei mais cedo que mandaria só a foto, mas eu vou mandar o vídeo. Quem tiver condições de assistir o vídeo, assiste o vídeo. Quem não puder, vê a resolução. Só relembrando, concentração comum, ela é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. E a fórmula para calcular é essa, C igual a M1 sobre V. Bem simples, ok? O que significa C? É a concentração comum, que também é chamada de concentração em massa, por alguns autores. M1 é a massa do soluto. Lembrem que toda vez que tiver o índice 1, tem a ver com soluto. Toda vez que não tiver índice, é a solução. Toda vez que o índice for 2, está relacionado com o solvente, ok? Então, toda mistura tem soluto e solvente. E aí eu coloquei aqui uma revisão, que a gente já viu no ano passado também, mas pode ajudar vocês. Quando eu quero transformar de uma grandeza maior para uma menor, eu multiplico por 1000, e quando for o contrário eu divido. Então, metro para litro ou para ml vai ser essa a tendência. Se for o contrário, faz dividindo. A mesma coisa se eu estiver trabalhando aqui com massa. Tonelada, quilo, grama ou miligrama, multiplica por 1000 e aqui divide por 1000 se for de uma grandeza menor para uma maior. Beleza? Quais são os exemplos que a gente tem aqui? Ó? Um adulto possui em média 5 litros de sangue com cloreto de sódio, que é o NaCl, dissolvidos na concentração de 5,8 gramas por litro. Qual a massa total de NaCl no sangue de uma pessoa adulta? Então, a gente vai tirar aqui os dados da questão. Eu estava iniciando. O volume são 5 litros, certo? Como a gente trabalha com C igual a M1 sobre V, nessa questão quer se calcular a massa. O volume a gente já tem. A gente já tem a concentração também, que a concentração aqui, ela é de 5,8 gramas por litro, ok? Então, nesse caso, o que nós queremos calcular aqui é o M1, que é a massa do soluto. Então, bem simples da gente resolver. Jogamos na nossa fórmula, C igual a M1 sobre V. Substituindo, C, nós já temos aqui que é o 5,8. Então, 5,8 igual a M1 é o que nós vamos calcular. E o volume, que são 5 litros. Pronto. Fazendo aqui meio pelos extremos, isso fica com M1 igual a 5,8 vezes 5. Então, esse resultado aqui, ele dá igual a 29 gramas, ok? Significa dizer que um adulto que tenha 5 litros de sangue, ok? Nessa concentração aqui, ele vai ter 29 gramas de sal no seu sangue, beleza? Questão 2. Sabendo que o leite bovino contém um açúcar chamado de lactose, na concentração de 45 gramas por litro, determine a massa de lactose em uma xícara que contém 50 ml de leite. Então, vamos lá. Primeira informação que nós temos, a concentração já está aqui, ó, 45 gramas por litro. Nós temos também aqui o volume, que são 50 ml de leite. Então, só tem essa quantidade de leite aí. Volume, 50 ml. E nós queremos calcular aqui a massa. Novamente, ela é como a questão 1. A gente quer saber a massa. Porém, aqui bate-se em um probleminha. Nós temos aqui grama por litro e aqui ml. Precisamos ficar na mesma grandeza. Então, para isso, a gente transforma. Por isso que eu mostrei a tabelinha acima aqui para vocês. Se eu tiver com ml e eu quero transformar para litro, é uma grandeza menor para uma maior. Então, eu divido isso aqui por 1000. Dividindo por 1000, 1000 são 3 zeros. 1, 2. Tem que voltar mais uma casa, então eu vou acrescentar um zero. Fica 0,05 litros, ok? Esse é o nosso volume. E agora dá para a gente trabalhar com a questão. C igual a M1 sobre V. Substituindo aqui, a concentração é de 45. O M1 é o que nós vamos calcular na questão, mais uma vez. E o V, 0,05. Fazendo aqui novamente, meio pelos extremos, nessa multiplicação, M1 vezes 1 vai ficar M1. E aqui nós temos 45 vezes 0,05. Resultado, 2,25 gramas. Ok?
Terceiro exemplo. Uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Então aqui a gente já tem a massa do soluto, ó, 40. Então no caso, o M1, 40 gramas. O volume, 400 ml. Volume, 400 ml. E a gente quer calcular a concentração. Vamos calcular essa concentração em grama por ml e em grama por litro, tá? A gente quer saber a concentração. Se a questão pede para calcular em grama por ml, então eu já vou direto. C igual a M1, que é 40, dividido pelo volume, que é de 400 ml. 40 dividido por 400 dá 0,1 grama por ml. Mas a questão pede também para calcular em grama por litro. Eu tenho que transformar os 400 ml para litro, converter. Lembra que de ml para litro, a gente divide por 1000. Dividindo por 1000, ó, 1, 2, 3, 0. Vai ficar igual a 0,4 litros, ok? Jogando na fórmula, C é igual a M1, que é 40, ele não mudou, pelo volume, que agora é de 0,4. 40 dividido por 0,4 fica igual a 100 gramas por litro. Pronto. Calculamos em grama por ml e em grama por litro. Para finalizar, o quarto exemplo dessa concentração comum, evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, com concentração de 8 gramas por litro. Quantos gramas de cloreto de magnésio serão obtidos? A gente quer saber o quê? A massa, né? Ó, quer saber a massa nessa também. Então, nesse caso, nós temos o volume, que é de 250 ml. Nós temos a concentração, que é de 8 gramas por litro. A questão está trabalhando com ml e com litro. Para ficar igual, a gente converte. 250 dividido por 1000, que é para transformar em litro, ó, 1, 2, 3. 0,25 litros. E a concentração, já está aí o valor. Então, jogando na fórmula, C igual a M1 sobre V, vamos substituir isso aqui. Concentração é 8. O M1 é o que nós vamos calcular. E o V agora passou a ser 0,25 porque é em litro. Meio pelos extremos aqui. M1 é igual a 8 vezes 0,25, que é igual a 2 gramas. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Daqui a pouco mando as imagens dessas questões para quem não puder assistir o vídeo. Valeu, galera!